Bem-vindo de volta. Vamos nessa aula trabalhar um exemplo do Use Reducer, um exemplo mais simples. Vamos começar. Então, o que o Use Reducer precisa? Bom, Use Reducer é um hook, ele espera dois argumentos. O primeiro, uma função Reducer, vou colocar aqui Reducer. O segundo, vou botar aqui função Reducer. O segundo, estado inicial, vou chamar de estado inicial. E o que ele retorna? Ele retorna o estado atual, vou chamar de estado, e uma função chamada dispatch. Geralmente a gente mantém o nome dispatch, mas é claro que a gente pode dar o nome que quiser, porque eu estou desestruturando aqui uma array. Então vamos lá. O que é o estado inicial? Bom, depende do meu projeto. Esse meu projeto vai ser apenas um contador. Então meu estado inicial vai ser simplesmente um valor que eu vou colocar 0. E a função reducer é uma função const função reducer que ela recebe dois argumentos. O primeiro é o estado anterior, e o segundo é o que a gente chama de uma action, certo? Essa action vai ser dizendo o que a gente tem que fazer, o que a gente vai fazer nessa função reduce. Então, por enquanto eu vou ignorar essa função action, certo? Eu vou apenas mostrar que essa função reducer, ela tem que retornar o novo estado. Então eu vou retornar e o meu novo estado vai ser o estado anterior mais um. Então, toda vez que eu executar a função reducer, ela vai somar um no estado anterior. Certo? Então, vamos colocar aqui dentro do app, vamos colocar o estado, certo? Que é um número, porque aqui eu estou tratando como o estado inicial é 0, meu estado muda para o número mais 1, e vou também botar um botão que vai incrementar esse número. Então, vamos lá, botão, vou chamar de incrementa. Muito bem. Como é que eu chamo essa função reducer? Executando o dispatch. Então aqui eu vou executar o dispatch. Muito bem, vamos ver lá no navegador. Deixa eu aumentar aqui. Temos aqui 0, incrementa. Quando eu clicar, ele vai 2, 3, 4, está incrementando. Então está funcionando, apesar de ser extremamente simples. Eu estou utilizando uma coisa muito mais complicada para algo simples. Então, vamos melhorar. Vamos dizer agora que eu quero que esse dispatch passe uma informação, que vai ser ou incrementa ou decrementa. Certo? Então eu vou dizer dispatch incrementa, e aí eu vou criar um outro botão, vou botar aqui embaixo, que vai ser um dispatch, agora passando decrementa. Muito bem. Incrementa, decrementa, decrementa. Agora eu estou passando alguma ação, que a gente chama de uma ação. Estou dizendo, a ação vai ser incrementa ou a ação vai ser decrementa. Então, eu recebo aqui essa ação, certo? E eu vou começar dando um console logo no que é essa ação aqui para a gente ver. Vamos lá. Vou clicar aqui em incrementa, veja que eu recebi aqui, incrementa. Se eu clicar no decrementa, eu recebo aqui decrementa. Então a ação é o que eu estou passando na minha função dispatch. Então eu posso botar aqui um if, por exemplo, se a ação for igual, se a ação for igual incrementa, eu retorno estado anterior mais um. Se não, else if ação for decrementa, eu vou retornar o novo estado, que vai ser o estado anterior menos 1. E se nada disso, se não for nem decrementa nem incrementa, eu vou simplesmente retornar o estado anterior, não vou fazer nada. Vou salvar, vamos ver se está funcionando. Dá o reload aqui, cliquei em incrementa, incrementou, cliquei em decrementa, decrementou. Então já melhorou um pouquinho, que pelo menos agora nós temos uma ação. Claro, nesse estado simples seria mais fácil utilizar, o use state, mas estamos aprendendo. Agora vamos nas boas práticas, certo? Geralmente, quando a gente dá o dispatch, a gente não passa uma string, a gente passa um objeto, ok? Um objeto, e esse objeto ele tem um tipo, que a gente é costume, não é obrigatório, um tipo, que a gente está dizendo qual é a ação, o tipo da ação que a gente quer executar. Aqui, por exemplo, seria incrementa, e aqui seria decrementa. Decrementa. Então aqui eu só mudaria para action.type, action.type. Não mudou muito novamente, vou dar o reload.
vamos ver que está funcionando. Geralmente a gente não usa if, mas usa switch, certo? Mas esse aqui não vai fazer muita diferença. Por que a gente está passando um objeto? Porque geralmente a gente quer passar mais de um valor. Vamos dizer que eu quero passar o quanto eu vou incrementar. Então eu vou passar um payload, também é costume ter esse payload, que eu vou passar alguma outra informação que eu preciso para executar a minha função reducer. No caso aqui, 2. Certo? Então aqui, de vez de ser 1, eu vou botar, por exemplo, action.payload. Ou, por exemplo, action.payload, ou se não tiver 1. Então agora eu estou melhorando um pouquinho, esse meu despacho é um pouco mais complexo. Eu estou passando o tipo de ação que eu vou executar e também um payload. Agora, se eu der incrementa, porque estado anterior, eu passei o 2 como string, por isso que veio. Agora sim, se eu clicar em incrementa, ele está acrescentando de 2 em 2, decrementa de 1 em 1. Então é comum o meu dispatch passar um objeto com type e opcionalmente um payload, e a função reducer trata isso geralmente com switch, mas aqui tratamos com um if. Uma coisa que pode acontecer é a gente escrever errado, por exemplo, de vez em decremento eu coloquei decrementa sem querer e não percebi. Então agora o decrementa não vai funcionar, porque eu estou passando uma ação que não existe aqui. Em TypeScript é mais fácil tratar isso, que a gente pode criar enumeradores, etc. Em JavaScript puro é um pouco mais difícil tratar, mas não tão mais difícil. O que a gente pode fazer é criar um objeto chamado actions, ou o nome que for, e esse objeto vai ter todas as possibilidades de ação. Por exemplo, incrementa e decrementa, certo? E agora, quando a gente for passar o tipo de ação, a gente não passa uma string, mas a gente vê aqui actions.incrementa e actions.decrementa. Aí fica mais difícil errar, até porque tem o autocomplete, que nos diz quais são as propriedades, quais são os campos desse objeto. Aqui também, claro, a gente tem que mudar, não vai ser mais incrementa, vai ser actions.incrementa e aqui vai ser actions.decrementa. Vou salvar, vou dar o reload, agora está funcionando novamente, é mais difícil errar. Normalmente em TypeScript isso tem quase que padrão, a gente pode criar enumeradores e aí fica mais fácil fazer isso, mas também dá para fazer em JavaScript. Então, na próxima aula a gente vai ver um exemplo um pouco mais complexo, um pouco mais verdadeiro de onde usar o reducer na busca de dados.